Bora lá começar? Então, nossa segunda aula de hoje, genética, página 30 da apostila, penetrância e expressividade. É um assunto bem interessante de ser discutido, né? Mas como eu falei, ele é um assunto complementar, é um assunto que não costuma aparecer nos vestibulares, ele é vamos dizer, um acréscimo ao estudo da biologia. Deixa eu só pegar aqui que não está aparecendo para mim aqui na tela a apostila. Pronto, apareceu já. Isto. Aqui. Certo. Penetrância e expressividade. O que será isso? Bom, algo muito interessante acontece. Muito embora alguns genes, né, vamos pensar aí, né, um certo gene recessivo, né, então se a pessoa tiver esse par de genes recessivo, teoricamente, ela deveria ter alguma anomalia. No entanto, nem todo mundo que tem esse gene, né, expressa. Então, esta parcela de pessoas que tem o gene e expressam, é isso que a gente chama de penetrância. Olha só, é a proporção de genótipos que manifestam um fenótipo esperado. É esperado que ele seja albino, e ele é mesmo. Mas supondo que nem todo mundo que tem esse gene o expresse, tá? Vamos supor, 80% das pessoas azinho são albinas. Então, 80% é a penetrância, tá? Quer dizer, 20% tem o gene, mas não apresenta expressão fenotípica, tá? Um caso, eu falei do albinismo, assim, dei um exemplo aleatório, mas um fato real é aqui o polidactilismo, né? Que é ter mais do que 5 dedos nas mãos ou nos pés. Veja, olha só o que pode acontecer. No caso, esse caráter, ele é dominante. Então, quem é azão, ou azão-azinho, teoricamente, deveria ter mais do que 5 dedos, ou nas mãos ou nos pés, correto? Mas nem todo mundo que é dominante vai ter mais do que 5 dedos. Às vezes tem o gene, mas 5 dedos aparenta ser normal, mas geneticamente não é. Então, vamos ver aqui, olha, neste caso, desse exemplo, o alelo para a polidactilia não é completamente penetrância, a penetrância é incompleta. Portanto, penetrância é a porcentagem de indivíduos que possuem um genótipo particular e o expressam. E aí ele vai dar aqui um exemplo que você pode tomar como modelo para responder qualquer questão dentro desse assunto. Então, suponha que 42 pessoas possuam o alelo para a polidactilia, né? Porém, apenas 38 delas possuam essa anomalia. Quer dizer, você vê que tem mesmo esse probleminha. Então, como que eu calculo a penetrância? São 38 pessoas num total de 42. Está 0,9, 90%. Então, esse gene, a penetrância dele é de 90%. Quer dizer, 90% das pessoas têm o gene e o expressam. 10%, né, vão fugir da regra. Vai ter o gene, mas não vai expressar. Claro isso, pessoal? Entendido? Sheila. Oi, tudo bem? Vamos lá. Não, eu falei sim. E vamos lá para expressividade, né? É o grau em que os indivíduos expressam um determinado efeito. Pessoal, então quer dizer que aqui o cara vai expressar. Não tem dessa, expressa ou pode não expressar. Não, ele expressa. No entanto, ele pode expressar em diferentes graus, pegando ainda o mesmo exemplo da polidactilia, tá? Então, vamos pensar, a pessoa tem o gene e
expressa, ela é polidáctila. Só que uma pessoa tem 6 dedos na mão direita, outra tem 7. Outra tem 2 na direita, 2 na esquerda. Outra tem na mão direita, na esquerda, no pé. Ou nos 2 pés, nas 2 mãos. Então, quer dizer, todas estas pessoas expressam o gene para a polidactilia. No entanto, em graus diferentes. Sheila, mas o que uma pessoa tem que a outra não tem, que um expressa mais, outro expressa menos? Não tem nada diferente. Isso, vamos dizer, é imprevisível. Né? Não dá para saber o quanto esse gene vai expressar. O fato é que para algumas pessoas ele se expressa mais e em outras ele expressa menos. Esse expressar-se mais a gente chama de superexpressão. Então, quando ele expressa mais, né? Então ele reflete mais aí. Deu para entender? Então, a penetrância é aquela parcela de pessoas que tem o gene e o expressam. Porque tem uma parcela que, apesar de ter o gene, não expressa. Tá. Agora, vamos lá. A pessoa tem o gene, expressa o gene, então ele é penetrante por essa pessoa, porém, algumas pessoas vão expressá-lo em um grau mais acentuado do que outras. Isso é a expressividade. Tá bom? Deixa eu ver se ele dá algum exercício em que a gente possa aplicar a expressividade. Eu acho que não, ele só dá o exemplo. Aqui eu falei da polidactilia, mas interessante que aqui ele discute alguns fatores ambientais, no caso temperatura e luz, que pode afetar a expressão para mais ou para menos. Quando eu falo temperatura e luz, a gente já pensa, deve ser em planta. E realmente a maior parte dos exemplos é em planta, mas vai ter exemplo em animal também. Vocês vão ver, impressionante. Olha só, um certo tipo de albinismo em cevada, então a cevada é um tipo de planta, tá? Então tem uma variedade que é albina. Só que esse albinismo só aparece quando ela é cultivada fora de estufas. Dentro de estufas, as plantas albinas desenvolvem coloração verde normal, porque dentro da estufa a temperatura é controlada. No ambiente, está sujeito a variações. Caramba, Sheila! Então quer dizer que a planta tem o gene para o albinismo, mas apesar de ter, ela pode não expressar, ela pode ter coloração verde normal, mas isso vai depender da temperatura que eu forneço a ela? Sim. Olha esse que interessante aqui, o exemplo dos coelhos. Coelhos himalaias são brancos quando criados em regiões quentes, ele é inteirinho branco, como se fosse um albino. Em regiões frias, eles produzem melanina nas extremidades, então o focinho, orelha, a cauda, a pontinha das patinhas, né? Fica escurinho, tá? Enquanto que o restante do corpo permanece branco. Olha só! Se a temperatura for alta, né, não vai ter essa coloração melânica escura nas extremidades. Isso só vai acontecer, só vai se expressar. Ah, mas o outro tem o gene para isso? Claro que tem, ele é himalaio, ele deveria ter essas manchinhas, mas a temperatura influencia. Pode levar a expressar ou a não expressar. A drosófila. Balancim. Sheila, pelo amor de Deus, o que é isso? Bom, os insetos geralmente têm 4 asas. Na grande maioria tem 4 asas. Mas as moscas, os dípteros, na verdade, né? Mosca, pernilongo, eles só têm 2 asas, porque outras 2 são atrofiadinhas e se chamam balancins. Então, balancim são essas asinhas, seria esse segundo par de asas atrofiado, pequenininho, que não funciona, tá? Drosófila, mosquinha. Os balancins se desenvolvem asas normais. Opa, mosca com 4 asas? Sim, se a temperatura for 25 graus, em cerca de 35%. Quer dizer, nem todas as moscas que eu der essa temperatura vão expressar, porque tem uma penetrância de 35%. Olha só. Essa penetrância cai para 1% quando a
temperatura é 17 graus. Então, se tiver 17 graus, essas moscas só vão ter 2 asas funcionais. Se eu elevar a temperatura para 25, elas têm as 4 asas funcionais, só que isso não acontece em todas. Apenas em 35% dos indivíduos. A luz. Plantas cultivadas no escuro não produzem clorofila, né? Então, elas ficam amareladas. Em consequência disso, não realizam fotossíntese, assumindo aspecto de plantas albinas, mesmo possuindo genes para a presença de clorofila. Então, essas plantas têm um período de vida curto, claro, não vão produzir seu próprio alimento, mas a questão aqui é a seguinte: a planta normal, ela não é albina, ela é normal, ela deveria ter clorofila, mas não tem. Por que não tem? Porque ela não foi exposta à luz. Então, a luz é um fator determinante para a expressão do gene que determina a presença da clorofila. Tá bom? Exercícios dessa parte, eu não vou fazer, eu vou postar o gabarito. Por quê? Porque, como eu disse, é um assunto que não cai em vestibular, é um assunto complementar, tá bom? Então, eu não vou dar tanta ênfase a ele, vou deixar para fazer isso mais intensamente no assunto mais importante, que é a questão do padrão de herança. Ainda dentro desta aula, nós temos aqui a consanguinidade, também chamada de endogamia ou endocruzamento. A consanguinidade refere-se à união consanguínea, ou seja, a união entre indivíduos da mesma família com parentesco próximo, tá? Quer dizer que vamos dizer, para você considerar que o cruzamento é consanguíneo, a máxima distância de parentesco que você pode dar para ainda ser considerado consanguíneo seria primo de primeiro grau, tá? Então, se fosse primo de segundo grau, já não seria considerado consanguíneo. Então, seria de primo de primeiro grau para mais íntimo, né? Então, se fosse assim, irmão com irmã, ou filha com pai, né? Ou filho com a mãe, certo? Claro que não estou falando de ser humano, porque isso não é permitido por lei, tá? Mas, enfim, quando a gente considera este grau muito próximo de parentesco, beleza, aí eu estou falando de consanguinidade. Pouco mais distante, já não é consanguinidade. A consanguinidade, esse cruzamento entre indivíduos da mesma árvore genealógica, favorece a homozigose, tá? E aí eu não estou dizendo, favorece o azinho. Não, favorece homozigose, pode ser o azão, certo? Acontece que, geralmente, as anomalias genéticas, elas são, na sua grande maioria, elas são recessivas e raras. Recessivas e raras. Mas uma família que possui esse gene, concordo que dentro daquela família ela não é rara. Ela é rara no contexto população. No contexto global, ela é rara. Mas ela não é rara dentro daquela família. Então, um cruzamento consanguíneo aumenta as chances do descendente ser azinho, portanto, portador desta anomalia genética. Então, aquela historinha que, primo de primeiro grau não pode casar, se casar, o filho nasce com um problema, né? Tem questão de vestibular que já colocou isso, pediu para discutir, né? Então, é uma verdade absoluta? Vai certamente nascer com problema? Não, não é uma certeza absoluta, mas que as chances são maiores, são. Por quê? Porque aí tem que discutir isso aqui, que geralmente as anomalias genéticas são recessivas e raras, mas elas acabam sendo mais frequentes quando o cruzamento se dá entre membros da própria família. Perfeito? Ok. Cálculo do coeficiente de endogamia. Tá aqui outro assunto muito dificilmente cobrado em vestibular. Então, por isso também eu não vou me deter por muito tempo a ele, tá?
Mas o que seria o coeficiente de endogamia? É o cálculo da probabilidade de um descendente ter os genes que vieram do mesmo ancestral, tá? Por exemplo, ele tem o gene, ele é A1A1, né? E esse gene veio tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno. Se a gente vê aqui o esqueminha, fica mais fácil, né? Da gente entender o exemplo que ele dá. Então, qual a probabilidade da criança aqui, né? Vamos só situar, né? Eu tenho aqui um casal, né? E eles são, né, parentes, né? Porque esse é irmão dessa, são filhos dos mesmos pais. Então, aqui estão aqui seria o bisneto, né? Os netos, os avós e os bisavós. Tá? E eu quero saber aqui qual a chance desse bisneto será A1A1. Quer dizer, herdar o gene A1 do bisavô comum entre os dois lados, materno e paterno. Não é uma coisa difícil de se fazer, tá? Vamos lá. Primeiro, qual é a probabilidade deste homem passar o gene A1 para o filho dele? É meio, porque ou ele passa o A1 ou ele passa o A2. Então, meio. Qual a chance deste homem aqui passar exatamente este gene para o seu filho? Meio também, porque ou é ele ou é o outro gene. E mais uma vez, qual é a chance deste homem passar justamente esse gene para o seu filho? Meio de novo, porque ou é esse gene ou é o outro. Vamos considerar o que acontece pelo outro lado materno. A probabilidade deste homem passar o gene A1 para a filha dele é meio, daqui para cá, meio de novo, daqui para cá, meio de novo. Então, qual a probabilidade dessa criança ser A1A1? Meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio ou meio elevado à sexta, certo? Porque eu tenho que considerar que tem que acontecer isso e isso e isso e isso e isso e isso, tudo junto, a regrinha do E, para que essa criança possua esses dois genes ao mesmo tempo. Beleza? Tá, então tá aqui, olha. A probabilidade da criança ser A1A1 é 1,64. Só que esse ainda não é o coeficiente de endogamia. Por quê? Porque isso é uma possibilidade de cruzamento endogâmico. Porque essa criança ainda pode ser A2A2. E qual a probabilidade de ela ser A2A2? Meio elevado à sexta. Mas ela poderia ser A3A3. Meio elevado à sexta. Ou ainda A4A4. Mais uma vez, a probabilidade de meio elevado a 6. Então, o coeficiente de endogamia teria que ser isto, ou isto, ou isto, ou isto. E como é ou, eu somo essas probabilidades. Tá certo? Então, aí eu cheguei no coeficiente de endogamia, porque eu quero saber qual a probabilidade dele possuir genes, né, devidos a esse cruzamento aí consanguíneo. É tudo isso aqui, pode ser isso, ou isso, ou isso, ou isso. Mas se ele faz uma pergunta específica de ser A1A1, então você para aqui. De ser A2A2, você só faz isso. Então, se ele pediu um aspecto em particular, você faz ele. Mas se ele pediu no geral, o coeficiente de endogamia, você tem que contar todas as possibilidades, sabendo que não pode acontecer tudo isso ao mesmo tempo. Não pode ser A1A1 e ao mesmo tempo A2A2, não. É isso, ou isso, ou isso, ou isso. Certinho, pessoal? Então, esta é a parte do conteúdo desta aula que eu combinei que passaria mais rápido, devido à menor relevância no vestibular. E os exercícios dessa aula, então, eu deixo o gabarito para que vocês possam, então, conferir as respostas. Não vou realizá-los com vocês. Mas
Vem aqui a aula de estudos de padrões de herança. E esse aqui a gente tem que caprichar. Não ter medo de se demorar nele, tá bom? Eu digo assim, de toda a genética, que genética já é um tema sempre muito presente nos vestibulares. De toda a genética, qual que é o top 1? O que mais cai? Isso aqui, análise de heredograma. Segundo lugar, sistema BO-RH. Tá bom? Tipagem sanguínea, compatibilidade na transfusão, isso aí. Tá bom? E terceiro lugar, leis de Mendel, primeira ou segunda, associada a probabilidades. Geralmente é isso que entra de genética em vestibular. Certo? Entra em mutação, também é importante. Podemos colocar aí como número 4 da lista de prioridades, mutação. Então, você vê lá o cariótipo, dizer, olha, isso é um Klinefelter, isso é Turner, aconteceu mutação numérica, ou foi estrutural, isso também, tá bom? Então, em prioridades, esse assunto que eu vou dar agora de genética é o número 1. É o que mais cai em qualquer vestibular. Sheila, do que se trata? Se trata de você olhar uma genealogia, como está aqui, ó, e a partir de uma análise global, dizer se essa herança, primeiramente, se ela é autossômica ou se ela é sexual. Em outras palavras, o gene dessa herança está lá nos pares de 1 a 22, autossômica, ou está no parzinho sexual XX, XY, está localizado nos sexuais. Então, tem algumas regras, tem algumas dicas para você determinar se a herança é autossômica ou se ela é sexual. Então, esse é um aspecto. Num segundo momento, você vai avaliar, né, se ela é dominante ou recessiva. Tá? Então, se ela for autossômica, ela pode ser uma autossômica dominante ou recessiva. Só que se ela for sexual, ela também pode ser sexual, dominante ou recessiva, né? E fora isso, ela ainda pode ser sexual, ligada ao sexo, porque está no X. Restrita ao sexo, porque ela está no Y. Ou ela não é nada disso daí. Ela é influenciada pelo sexo. Ou não é nada das anteriores, ela é mitocondrial. Caramba, Sheila, eu tenho que olhar o heredograma e saber se ela é autossômica dominante, autossômica recessiva, se ela é sexual dominante ou recessiva. Mas se ela for sexual, tem que saber se ela está no X, no Y, se ela é só influenciada pelo sexo, ou se ainda é um quarto tipo, que é a mitocondrial. Falando assim parece difícil, mas não é. E especialmente a mitocondrial, a ligada ao Y, são as mais fáceis de todas. Então é por isso que eu vou começar por elas, tá? Na verdade, eu vou começar por elas não só porque são as mais fáceis, mas porque também o meu tempo está limitado, né? Então não dá para falar tudo. Então eu vou deixar as que demandam mais tempo de explicação para um outro momento, tá bom? Vamos lá para a herança. Aqui. A herança restrita ao sexo, que também é chamada ligada ao cromossomo Y, ou holândrica, porque andros significa homem. É só lembrar do androceu lá, do termo lá da botânica, que você lembra que andros é homem, né? Holo, total, totalmente do homem, porque ela está no Y. Então, só quem tem Y é que pode ou não manifestar. E é muito fácil de perceber, né? Vejam aqui, a anomalia, ela está representada, olha só, pelo quadradinho destacado, com a cor aqui, né? Veja, o pai tem. Para quem que ele transmite? Para os filhos homens. Aqui nós vamos falar os filhos.
porque a língua portuguesa pega nessa hora, porque filhos inclui também as mulheres. Então, aí tem que ser meio redundante falar filhos homens. Então, ele passa para os filhos homens. Então, esse é homem e tem, para quem que ele vai passar? Para os filhos homens dele. Se o homem não tivesse, ele não passaria, porque ninguém dá aquilo que não tem. Perfeito? Então, é muito fácil. Você olha aqui e fala, mas quem que tá tendo essa característica? Só homem. Só homem. Aí você vai olhar aqui. É o pai que passa para os filhos homens? É. Ah, então é uma herança holândrica. É assexual, o gene tá no cromossomo Y. Beleza, essa é fácil de reconhecer. Vamos lá, para mitocondrial, que é outra fácil de reconhecer. Só vamos lembrar um pouquinho da herança mitocondrial? O que é essa herança mitocondrial? Muito bem, nós temos o DNA principal, que é o que mais tem genes, localizado lá no núcleo da célula. Perfeito? Ok. Mas a gente não pode negar que dentro da nossa mitocôndria também tem DNA. E embora seja um DNA menor, com menos genes, ele está lá. E planta ainda tem 3 DNAs diferentes, porque tem DNA também no cloroplasto. Mas estamos falando de nós, né? Então vamos ficar lá com a mitocôndria. Então a herança mitocondrial é aquela que eu considero os genes que estão na mitocôndria e não no núcleo. O que essa herança tem de especial? Ela é transmitida da mãe para todos os seus filhos, sejam homens ou mulheres. Então, é de mãe para filhos, né? Então, a mãe tem, passa para o filho homem, passa para a filha. O homem passa para alguém? Não, o homem não passa. Só a mulher que passa para todos os seus filhos. Ah, mas esse não tem. Não tem mesmo, porque não é filho dela, não está ligado nela. Esse aqui casou com o filho dela. Tá bom? Então, ó, todos os filhos dela têm, homens ou mulheres. Mas o homem não passa para ninguém, a mulher passa. E geralmente, quando a herança é essa, né? Numa letra A, ele vai te perguntar qual é o padrão da herança. Então, tá mais fácil, herança mitocondrial. Justifique, porque ele é de transmissão mãe para filhos. Fechou. Mas geralmente tem uma letra B que quer saber mais. Quer saber se você sabe por que o homem não transmite. Você sabe me dizer? Quem é que sabe me dizer aí por que o homem não transmite essa herança? Tem a Porque no ver espermatozoide com a mitocôndria degrada, né? Na hora que ele vai fecundar, só sobra o núcleo. Quem tem a mitocôndria é o óvulo. Isso. As organelas de um zigoto são exclusivamente do óvulo. O espermatozoide só contribui na fecundação com o núcleo. Aliás, as mitocôndrias do espermatozoide estão na cauda. E a cauda é um negócio que não entra. Citoplasma, o espermatozoide quase não tem mesmo, né? E a mitocôndria está na cauda, fica do lado de fora, vai degradar, como o Pedro disse aí. Então, é por isso. Então, geralmente aparece a letra B, para ver se você, fazendo um link lá com a embriologia, será que você sabe disso? Será que você sabe por que essa herança não é passada de pai para filhos, né? Então, tem a ver com essa questão aí reprodutiva lá da embriologia. Legal, pessoal. Então, herança mitocondrial, fechou. Herança holândrica também, de boa. Vamos lá discutir um pouquinho quando a herança é autossômica, tá? Então, vamos começar assim de alguns pontos, né? Se ela é autossômica, ela não vai priorizar este ou aquele sexo. Então, você pode dar uma olhada geral e ver, será que tem algum sexo aí que está sendo priorizado, que tem mais ele ou o outro?
Então, esse é um aspecto. Agora, cuidado, não fique só nesse. Porque, às vezes, pode ser um heredograma que, naquele caso em especial, apareceu um pouquinho mais de mulher, um pouquinho mais de homem. Mas não é por isso que você vai dizer, ai, tá vendo? É sexual porque tá priorizando esse ou aquele sexo, tá? Então, não vai ser assim métrico, né, na medida exata, e se não tiver 50% de mulher, 50% de homem afetado, não posso dizer que é autossômica, tá? Então não vamos ser assim tão extremistas, tá? Mas de fato, se você olhar, então você também não precisa perder tempo sair contando, né? Quantos homens afetados tem? Aí põe lá 10 e mulher, quantos? Não, você não precisa contar. Bate o olho no geral e vê, tá mais ou menos equilibrado o homem e mulher? Se a resposta for sim, então isso pode indicar herança autossômica. Na verdade, a herança autossômica é aquela que a gente define, sabe quando? Né? O NDA, nenhuma das anteriores. Então, se não for nenhuma das anteriores, é mais fácil você olhar se ela é sexual. Se ela não for sexual, então por exclusão, ela será autossômica. Tá bom? Então, o critério definitivo para dizer que a herança é autossômica, você tem que avaliar. Bom, mitocondrial ela não é, ligada no Y ela não é, ligada no X também não é. Então, o que sobrou? Autossômica. Tá bom? Então, você vai por exclusão. Você tem que avaliar as outras primeiro e o que sobrou, se não é nenhuma das anteriores, aí sim você diz que ela é autossômica. Então, esse é o critério. Quando é que ela será dominante ou recessiva? Bom, dominante ou recessivo, no caso da autossômica, a gente vai definir assim. Se eu observo que aquele gene em questão, ele aparece em todas as gerações, né? Sem saltar nenhuma, ou pelo menos na maioria delas, né? Porque às vezes salta uma, mas é uma linha só e tem 10 tudo que aparece. Então não é por causa dessa uma também aí que você vai dizer, tá vendo? Não deve ser a dominante. Então, tem que ter prevalência. Olha, aqui tem gente afetada nessa geração, nessa também, nessa também, nessa também. Então ela é dominante. Se pula a geração, tá? Ela é recessiva, né? Mas, na verdade, a recessiva, ela tem um outro ponto aqui importante, né? Quando é que a gente determina que um gene é recessivo? Quando eu vejo, olha, o pai não tem, o pai não expressa, né? Não é que ele não tem o gene, ele não expressa essa característica, nem o pai, nem a mãe. Mas o filho tem. Agora, ninguém dá o que não tem. Então, o pai tinha gene azinho? Tinha. E a mãe tinha? Tinha, né? Tanto que passou para o filho aqui, né? Tanto que o filho saiu azinho, porque herdou dos pais. Só que por que os pais, mesmo tendo azinho, não expressavam o azinho? Porque azinho é recessivo, tá? Então, você percebe essa recessividade assim, observando esse esqueminha que, ó, os pais não têm, o filho tem, tá? E aí você percebe. E aqui, ó, ele fala que pula gerações, mas veja um pouquinho esse exemplo aqui. Deixa eu só confirmar se esse... não, esse aqui é ligado ao sexo. Autossômica recessiva. Veja, geralmente pula geração, mas olha só, aqui nessa geração tem, aqui tem e aqui tem. E agora? Todas as gerações têm. Agora, só por causa disso eu vou dizer que é dominante? Calma lá. Vamos olhar um pouquinho, ó. O pai e a mãe não tá marcadinho, mas tem filho que tem. Então, é isso que vai me dizer que a herança é recessiva, tá? Esse negócio de ter em todas as gerações ou pular gerações é só um ponto a mais, mas há exceções. E o próprio exemplo que ele deu já é uma exceção. Não pulou a geração. Tá bom? Agora, vamos lá. E quando é ligada no sexo? E quando está no X? Pode ser dominante, pode ser recessivo.
tá? Vamos lá. Primeiro, se for no X recessiva, o que é que eu tenho que olhar? Se for no X e for recessiva, a regra é pai passa, aliás, desculpa, se é no X e é recessiva, mãe passa para filho homem. É de mãe para filho. Sheila, por que que é assim? Porque se ela é recessiva, basta ter Xazinho, né? No caso, o homem ele tem Xazinho Y. Então, ele vai manifestar essa recessividade. E quem que deu esse X? A mãe, porque o Y veio do pai. Tá? Então, quando a herança é ligada ao sexo recessiva, você tem que ver o seguinte, é a mãe que está passando para o filho homem. Agora, cuidado, não é porque a mãe passa para o filho homem que a mãe necessariamente vai ser Xazinho, Xazinho. Ela pode não estar destacada no esquema, porque ela pode ser Xazão, Xazinho, ela é portadora. Portadora quer dizer, ela é heterozigota, tá? Então, só toma um certo cuidado com isso aí, ó. Veja, ó, dá para saber que é recessivo porque, olha, o pai não é, a mãe não é, o filho é. Bom, fechou, recessivo. Mas veja quem passou aqui. A mãe passou para o filho, tá? A mãe passou para o filho, né? Sempre a mãe passa para o filho. Mas Sheila, olha aqui, a mãe passou para a filha. Ué, pode acontecer, a mãe passou Xazinho, o pai passou Xazinho. Pode acontecer. Então, você também não pode fechar demais assim a regra e falar assim, olha, se não for isso, não vale. Tem exceções, né? Então, vamos só rapidinho recapitular. Quando é recessiva, ligada ao sexo, tá? Então, recessiva porque eu vejo esse esqueminha aqui, ó, tá? Ligada ao sexo porque é a mãe que está passando pro filho, o homem. Ah, Sheila, mas olha, só assim eu fico na dúvida. Ah, é? Então faz o teste. Coloca as letrinhas aqui, ó. Azão, azinho, para essa mulher. Azinho, azinho aqui. E tenta ver se dá certo. E depois, se você quiser, você testa com a letrinha no X, que seria a melhor opção, né? Aí você vai ver que não vai bater com a letrinha sozinha, mas quando a letrinha está em cima do X, que a mulher tem 2X e o homem um só, aí vai dar. Aí vai confirmar para você que ela está no cromossomo X, né? Então ela é de mãe para filho homem, tá bom? Mas veja, ó, ninguém tem aqui, só este filho homem herdou dela, né? Quem herdou aqui? O filho homem. Quem herdou aqui? Homem e mulher. Tá, também o pai aqui, né? Não tinha como a mulher não ser. E a última aqui para a gente fechar nossa aula, que é a ligada ao sexo dominante. A ligada ao sexo recessiva é de mãe para filho homem. A herança ligada ao sexo dominante é do pai para a filha. Aí não precisa falar filha mulher, né? Do pai para a filha. Muito embora os filhos possam ter também. Mas quando você percebe, o pai tem e está predominando nas filhas, então é isso aqui, é ligado ao sexo dominante. Vamos dar uma olhada aqui no esquema? Ó. A mãe tem, certo? Se a mãe tem, ela passa Xazão para todo mundo, para a filha e para o filho. Então, todo mundo tem também. Então, é dominante porque, olha, tem todas as gerações aqui estão repetindo. Dominante, fechou. Agora, vamos lá.
O pai tem. Quando o pai tem, para quem que ele passa? Olha só, para as filhas mulheres. Por que que ele não passa para os filhos homens? Porque o filho homem, ele dá Y. Então, você tem que notar isso, ó. Quando o homem tem, para quem que ele passa? Para as filhas mulheres. Olha lá. Quando o homem tem, para quem que ele passa? Para as filhas. Então, quando você vê esse padrão, herança ligada no X, dominante. É da mãe para o filho homem, herança ligada ao X, recessiva. Né? É da mãe para qualquer um dos seus filhos, todos eles, mitocondrial. É do homem para os seus filhos, homens, ligado no Y. Nenhuma das anteriores, autossômica. Joia? Semana que vem não, amanhã nós temos a aula, né? Então, amanhã vamos pegar firme nos exercícios desse assunto, ó. Praticar bastante, resolver exercício, fixar isso aqui, se isso é, e a gente já sabe que é um tema forte no vestibular, vamos caprichar, vamos treinar, vamos aprender bonitinho isso aqui, tá bom? Então, até amanhã. Até, Sheila. Até amanhã, Sheila.